o Lula vai para cima do Moro e fala em armação no caso PCC. Vamos ouvir o Lula, né? O que ele disse que causou tudo o que ocorreu, tudo que repercutiu no mundo político ontem. Vamos ouvir o Lula primeiro. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. É isso aí. Então, essa foi a declaração do Lula, né? O Lula falou ontem de que seria uma armação do Moro, né? Aqui, ó, eu acho que é mais uma armação do Moro, mas vou ser cauteloso e vou descobrir o que aconteceu. Por que o Lula está falando que é uma armação do Moro? Ele deu uma pista aqui, né? Falando que aquela juíza que nem estava em atividade quando deu parecer para ele. Né? Aquela juíza é a Gabriela Hart, que autorizou, um dia depois que o Lula deu aquela declaração para o Brasil 247, foi uma declaração infeliz, mas foi muito do reflexo do momento. Eu estava escutando a entrevista, estava ouvindo, assistindo a entrevista, né? E o Lula estava assim, ele estava muito descontraído, como se ele estivesse aqui com a gente conversando, né? Ele não precisava ficar na tensão igual ele fica no Jornal Nacional. E fez aquela fala, né, de que quando ele estava na prisão, ele só pensava em foder o Moro, né? Vamos falar a palavra que ele falou aqui, foder o Moro. Né? E ele falou isso num momento de descontração, com pessoas ali que ele tinha confiança, mas numa entrevista. Então repercutiu isso aí e, coincidentemente, no outro dia teve essa operação contra o PCC, que a cobertura da imprensa foi só, né, da mídia liberal, foi só em cima do Moro. Inclusive a própria divulgação pela Polícia Federal fez com que, pelo próprio Flávio Dino, parecia que era só o Moro que era o alvo dos bandidos. E não é bem assim. Aqui, o Fábio Potter, bom dia, eu acho que o Lula pode até pensar o que quiser, mas seria melhor que passar a usar mais o que os Estados Unidos usam muito. No comments, né? Sem comentários. Eu acredito que tem algumas coisas aí também, mas eu acredito muito, né? A gente pode falar até com o professor Sérgio Freire também, que teve ali uma reação quase que espontânea do Lula, porque é um sentimento. Quem não tem raiva? Quem não tem raiva, né, gente? Então, o Lula, lógico que sentiu raiva pela toda essa injustiça que ele sofreu. Depois dessa declaração que o Lula deu ontem, da armação, o que aconteceu? Mas não deu uma hora, o Moro já estava lá na CNN, né? Já estava na CNN e já veio com o discurso pronto, né? Com o discurso pronto. E o que ele falou? Você não tem decência. Porque é uma tentativa de tentar puxar para ele uma moralidade que ele não tem, que ele perdeu pela parcialidade, por tudo que aconteceu. Gente, o Moro é um personagem que já entrou para a história do Brasil como um pária, como um serviçal do sistema, né, principalmente nos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, para brecar o governo progressista no Brasil, né? Qualquer progressismo no Brasil. Ele foi ele se sujeitou a fazer esse papel e por isso ele foi abraçado pela mídia e ontem a mesma mídia abriu os braços para ele. Aliás, está abrindo desde anteontem, quando o Lula fez aquela declaração. Mas na CNN ele falou assim, então quero perguntar ao senhor presidente da República, o senhor não tem decência, o senhor não tem vergonha, esse é o comportamento,
O senhor não respeita a liturgia do cargo. Moro, peraí, deixa eu até tirar da tela aqui. Não respeita a liturgia do cargo? Qual moral que um juiz que promoveu um processo de perseguição contra um ex-presidente, que depois de tirar esse presidente da disputa presidencial em 2018, aceitou ser ministro do principal adversário, foi lá, entrou como super-ministro e foi sendo cada vez mais pisoteado, humilhado naquele governo. Saiu de lá dando gritos, falando que havia interferência na Polícia Federal, foi por isso que ele saiu, brigando com a família Bolsonaro, falando que o Bolsonaro estava interferindo na polícia, sem apresentar nenhuma prova. E o que aconteceu o ano passado? Quem que estava com... Ele estava do lado de quem? Do próprio Bolsonaro. Então, quando você falar em liturgia do cargo, em decência, como a gente dizia lá em Minas, viu, pessoal? Olha o próprio rabo, olha a própria história. É uma história indecente a do Moro, para começar. E daí ele soltou, lógico, esse vídeo aqui com a versão dele, que ele estava batendo muito nessa questão. Vamos lá, vamos ouvir. Quem não tiver estômago vai pegar um cafezinho e volta já já. Recentemente, essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se, diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Então, isso daí, gente, para mim, tem um nome chamado hipocrisia. Esse senhor é um dos senhores mais hipócritas do país, né? A gente sabe muito bem disso. E só que ele entrou no jogo. E daí, só que daí o que acontece? Agora a gente vai contar a história dessa armação. Porque assim, o Lula não falou isso do nada. Eu até acredito que o Lula, assim, não tenha provas, digamos assim. Mas vamos colocar o contexto onde tudo isso aconteceu. Ajudante, eu sempre falo disso aqui. Depois dessa entrevista do Moro para a CNN, depois do Moro ter soltado esse vídeo, que foi para o Jornal Nacional, você pega ali, né, no sistema de mídia liberal, foi pulverizado, né? Aqui o Spartacus Comuna, lembrando aqui, ó, quem matou Dona Marisa? Foi esse marreco, né? Imagina a dor do Lula nesse tempo todo que ele passou na cadeia, sendo chantageado por essa trupe, coordenada por esse senhor aqui, né? E que ganhava manchetes e manchetes sem o contraditório. Mas o que aconteceu depois do Moro? Olha lá. Juíza que substituiu o Moro na Lava Jato autorizou a operação contra o PCC. Essa é a juíza Gabriela Hart, né? A gente soltou essa matéria na sequência, lembrando que foi ela. E na quarta-feira autorizou essa operação, que é uma investigação, né? A Operação Sequaz, que já vinha vindo de alguns meses, né? E quem autorizou foi a Gabriela Hart. Ela assinou. E quem que é a Gabriela Hart? Né? Essa é a grande questão. Né? Quando o Lula fala de armação, a gente lembra de uma série de questões. Mas vamos continuar. De ontem, foi ela que autorizou, e quando o Moro foi para a TV, foi para a mídia liberal, tentar lucrar politicamente com isso, o que ela fez?
levantou o sigilo das ordens de prisão e busca contra os membros do PCC. Gente, a Gabriela Hart, ela ficou conhecida como a juíza copia e cola, que ela pegou a sentença que o Moro deu para o Lula, de condenação do Lula, do triplex do Guarujá, deu um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não bem assim, mas ela deve ter gravado com o nome lá, aquele nome Sítio de Atibaia, e em cima da decisão do Moro, ela deu uma decisão muito parecida de condenação ao Lula nessa questão. Daí, o que ela colocou aqui? Para levantar o sigilo, olha isso. Considerando a repercussão que o presente caso vem tendo na mídia, autoriza o encaminhamento aos órgãos de imprensa que assim solicitarem, via assessoria de imprensa desta seccional, cópia das representações policiais e das decisões que autorizaram as prisões e as buscas, bem como o termo de audiência de custódia realizada ontem, 22/3/2023. Certo? Então, ela retirou o sigilo aí de 4 documentos, né? Um pedido da PF para executar as prisões de busca e apreensão, as 2 decisões dela autorizando isso, né? E também do termo de audiência de custódia com os presos, que foi realizado ontem. Então, quer dizer, ela deu transparência para isso. E, gente, eu estou com essa peça aqui. Aliás, antes de colocar aqui, ó, eu vou colocar para vocês. Esse aqui é o despacho da Gabriela Hart. É uma peça... Lembra do PowerPoint do Dallagnol? É um PowerPoint do Dallagnol. Por que eu digo isso? Aqui tem toda a sustentação que foi trazida pela Polícia Federal. Daqui começa, ó. Fotos. Esse é o principal... seria o líder, né? Ele chama Janeferson, o Aparecido Mariano Gomes, vulgo Nefo, né? Que está junto com a esposa aí, Aline Maria Paixão, que também foi alvo, no total são 15 membros do PCC, mas aqui, ó, a gente pega transcrição. Então, o que foi feito com essa retirada de sigilo? Foi feito isso aqui pela mídia. Você pega lá a lista de últimas notícias. Ontem à noite eu peguei a lista de últimas notícias do Globo. Era só esse assunto. Então, uma das questões aí, ó, que foi tratado né, de uma maneira metafórica, e daí é importante, nós vamos ter o professor Sérgio Freire aqui, o nosso inconsciente, ele trabalha de que forma? Ele trabalha por imagens, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, automaticamente, ou quando existe alguma provocação para que a gente pense em alguma coisa, automaticamente o nosso inconsciente não traz a informação em palavras, mas traz em imagens. E essa peça é recheada de imagens. Aqui é uma troca de conversas de WhatsApp da esposa, né, da Aline Paixão com o Janeferson, que seria o líder, dizendo lá, e ele fala para ela, ó, vou te mandar uma mensagem que são os códigos para eu não esquecer e ter aí quando chegar. Então não apague, é importante para mim, ok, amor? Daí, olha lá, ó, México, MS, México, né? Moro, Tóquio, sequestro, Flamengo, ação, Fluminense. E depois tem a transcrição de algumas conversas, né? Aqui desse Janeferson com outros membros da quadrilha, falando, ó, 10 mil viagem em Tóquio, que seria relacionado ao Moro, né? Então, tem todo o planejamento da ação. E, ó, é uma coisa importante, eu não estou duvidando de alguma forma de que isso foi feito e foi colocado pelos membros do PCC. Não, mas eu estou falando a exposição que foi dada nessa peça jurídica. Inclusive, colocou fotos aqui, ó, várias fotos desse Janeferson com a Aline, né, que seria o comandante. Isso aqui foi pulverizado na mídia ontem. Aqui, ó,
o pessoal está falando da CNN, né? Aqui, ó. Ontem na CNN só deu uma ré com a Day Andrade. Gente, de quem que é a CNN? É do bolsonarista lá, do Rubem, que é o presidente o dono da MRV. Tá? Aqui seria o carro que seria usado para um Mercedes, que seria usado para sequestrar o Moro. Né? Então, foi um prato cheio para a mídia surfar nessa onda. Né? Então, é isso que a gente viu para se construir uma narrativa mídia Moro, como foi na Lava Jato, em cima desse caso. Agradecer aqui, ó, deixa eu ver, tem um superchat aqui, só peço um pouquinho de paciência para vocês, para não perder a linha de raciocínio. Ó. Aqui a Rita de Cássia Conceição, garotinho da Globo, é mais perigoso que o Bolsonaro. O Bolsonaro está fugido e Moro está escondido no Senado. Tem várias hipóteses. Eu acredito também, porque o Moro, viu, Rita, é aquele tipinho que a Globo compra na hora. Não é um falastrão igual o Bolsonaro. Ele é um carinha polido, digamos assim. Né? É um fascista polido. A Carmen Elisa Bossiardi, aqui, este juiz hipócrita que fraudou um processo, vassalo do delinquente, se portando como vítima. O presidente em nenhum momento falou em morte, questionou a veracidade do caso. E, principalmente, viu, Carmen, questionou a narrativa que se deu ao caso. E não foi só o presidente, Bela Megali, na sequência. Investigadores ouvidos pela coluna criticaram a medida que é de levantar sigilo. E afirmam que a juíza expõe a investigação, que ainda segue em curso, e técnicos da PF em um tema sensível, como combate às facções criminosas. Em parte da corporação, a ação foi vista como uma tentativa de blindar Moro após as declarações de Lula. Gente, quem está falando isso é a Polícia Federal, não é o Lula, que houve uma armação para blindar o Moro após as declarações do Lula, tá? Então, a armação não é só uma tese do Lula. Aqui, a magistrada foi juíza substituta de Moro em processo da Lava Jato que tramitaram no Paraná, como o que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, certo? Então, é isso. Daí a gente lembra aqui, ó, 2021. Na fórmula. 12 de fevereiro de 2021. 1º dia 11. Herdeira de Moro, Gabriela Hart manteve relação com procuradores da Lava Jato. Ela é faca na caveira. Sabe o que é esse ela é faca na caveira? É um dos procuradores que está falando em relação à substituta do Moro. Isso em 2021. Um dia depois, a MPF elaborou planilha para Gabriela Hart julgar primeiro que interessava a Lava Jato. Gabriela não sabe o que é prioridade. Combinei de criarmos uma planilha Google e colocarmos o que é prioridade para a gente, disse Dallagnol em novas conversas vazadas. Operação Spoofing, né? A Vaza Jato. Então, houve aí uma conversa, e eu vou falar para vocês, né? Para quem não sabia, ela processou a Fórum por causa de matérias que a gente falava, justamente com base na Vaza Jato, dessa relação, digamos, pouco republicana da Gabriela Hart com o Deltan Dallagnol. Ele fala na Vaza Jato que encontrou ela. Ele fala aos procuradores que ele ia passar uma planilha do Google para ela priorizar o que era importante. Ou seja, o que essa pessoa, que é a mesma pessoa que deu uma sentença para o Lula, né? Que deu uma sentença para o Lula, copiada da sentença do Moro, autorizou um dia depois da declaração do Lula, falando que queria foder o Moro, né, quando ele estava na prisão, uma ação da Polícia Federal e que
virou tudo que a gente está vendo. Obrigado aqui, Alberto Rolu, bom dia, Plínio, que lavada do Randolph no Moro, abraço, isso foi anteontem, né, do Randolph lá. Mas vamos seguir aqui, só para a gente contextualizar, que é importante isso, ó, fórum, nessa fórum aqui, ó, revistaforum.com.br, vamos lá,